Amen. Okay, you guys ready? 準備いいですか？ We're going to jump right into the message. メッセージに移りたいと思います。 And what I want to say is that Jesus loves you. 私がま Eu ず言いたいこと quero は dizer a todos que Jesus ama você. Jesus really loves you. 本当に Ele realmente ama você. And if you knew how much God loves you, E se você soubesse quanto Jesus ama você, você nunca ia ter um dia ruim na sua vida. 理解することができれば悪い日っていうのはもう一切ありません。 I'm going to keep this message kind of short because we have Katie that's going to be giving her testimony ケ today. イティさんが話をしてくださる A mensagem não vai ser muito longa porque a Katie vai compartilhar o When we say testemunho God dela. loves you, what does that mean? 神様は私を愛している Quando という意味でしょう。 a gente fala assim que Deus ama você, o que a gente Jesus, quer dizer he com truly, isso? truly knows you. Quer dizer que Jesus realmente, Ele We conhece have você. good parts in our life, we have bad parts in our life. He knows every bit of who A you gente are. tem coisas ruins na nossa vida, coisas boas. Ele sabe tudo e ainda assim Jesus Ele ama knew você. you in detail way before you knew him. Ele, もう私たちが生まれる前からイエス様は私のことを全てご存知でした。 He ele knew nos all the conhece mistakes that you would muito make in your life. antes mesmo da gente ter nascido. 全て知ってます。 And he still said, I love you anyway. Ele sabe de todos os nossos erros, mas mesmo assim Ele He fala, knew you eu before te the amo. foundations of the earth. Ele te conhece antes da fundação do mundo. He knew you before other people would abuse and mistreat you. 誰かに傷つけられたり虐待され Ele たりする前 conhece からイエス essas 様は pessoas 私たち antes の mesmo 愛して da pessoa ter sido Little and sometimes maltratada dark ou abusada. parts of our hearts. もう自分の心の Ele sabe 底の também 暗い部分 os lugares escuros, os lugares sujos do nosso coração. Ele também There's sabe. a part of me that maybe is hidden, that maybe nobody else knows about. もう E a gente pode ter partes da nossa vida que a gente quer esconder das pessoas que ninguém sabe. And sometimes we don't want to show that A part gente não of quer our hidden heart because mostrar essas it's partes shameful. We feel escondidas que shame. nós temos no coração porque é 誰にもシェアしたくない vergonhoso. 皆さんちょっと恥ずかしいところだからって思うかもしれない。 But Jesus knows that shameful part of Mas your heart Jesus way sabe better essa than parte you do. vergonhosa do seu coração. あなた以上にイエス様はそのことを全て E assim Ele And he ainda te still ama. loves you very much. E Ele ainda te あ ama. なたのことを愛しています。 See, the Bible says in Jeremiah, it says, before I formed you in your womb, before you were formed, I already knew you. Em Jeremias fala, eu te amei antes da fundação do mundo. 前からあなたを知り And it says here also in Matthew that, but even the hairs of your head are all Em numbered. Mateus ele fala assim, até todos os cabelos da sua cabeça, eu sei, eu já tenho contado. Tem gente que não tem muito cabelo. 人もいるかもしれない。僕もいずれそうなると He 思うんで knows すけども every... あごめんなさい。 I'm starting. Eu comecei a perder I cabelo também. speak hair in Jesus' name. Eu profetizo cabelo em nome de Jesus. Do Tony, como você se sente, Tony? That's right, it's gonna work. 大丈夫です。 Either through Vai a dar certo, miracle vai or dar by certo. hair 奇 implants or the 跡が起こりますように。 Amen. Look at here in Hebrews it says, no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him whom we must give account. Em Hebreus fala que nenhuma criatura está fora da visão de Deus, mas todas as pessoas He knows when you wake up in the estão morning. 起 expostas きた時も知ってます。 He knows when you a don't feel Ele. like going to work. なんか Às vezes a gente, você não acorda e He não quer ir knows para o when there's a trabalho. family Ele, conflict. ele sabe quando tem um conflito あ familiar. るかもしれない。でもそのこともイエス様は覚えてます。 He knows those days that you just feel like a bad person. Ele sabe daqueles dias que você pensa assim, que você é uma pessoa ruim. How does that? Is it comfortable to know that God knows you that well? 神様が皆さん Mas ご存知 como で você す se ことを sente? Se sente confortável, bem assim, sabendo que Deus te conhece muito bem? And He not just knows you. Ele não somente te conhece, mas Ele te ama He muito. loves you so much. If you knew. イエス様は本当に皆さんの Ele ことを te 愛 ama していて muito. Você nem sabe quanto que Ele... Recently, I was talking about Ele te ama. in the morning, right, when I like to get up and spend my time with Jesus. で最近この朝 Hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu devocional, And it's a very precious time for me in the day. Very precious. é uma hora muito importante do dia para Get mim. up and it's just like, God, this is my time with you. So important. 起きて神様本当 E に eu estava agradecendo a Deus. Deus, obrigada por esse tempo que é meu e teu. E eu, de manhã, eu acordei e eu pensei, nossa, agora é meu tempo com Deus. Eu estava feliz. Eu estava tendo esse tempo com Deus de manhã e eu estava ouvindo um louvor e eu estava com o meu headphone, o fone de ouvido, e de repente eu ouço um barulho.
I opened my eyes, E eu abro os meus olhos. and my daughter woke up a little bit earlier than normal. E aí a minha filha, que ela acordou um pouquinho mais cedo do que normal, aí ela entra no meu And she quarto gets my hand, e ela pega na and minha she says, mão "Come, Daddy, come, come." e ela fala, papai vem, She wanted papai me to go vem. to her room and have some time with Jesus with her in her room. で部屋に来てって言って一緒にイエス様と時間を一緒に持ちたいって E And ela falou para specifically, mim, she wanted to vamos fazer o watch devocional one of junto Katie's hoje. testimony from yesterday that week. でケイティさんとの昨日の証を一緒に見たいって Now, here's the fact. She was Ontem- interrupting the most important time of my day. E a minha filha estava interrompendo a melhor parte do meu dia, But mais it was with importante. so much joy. Mas foi com tanta I alegria was like, sure, yes, no que eu falei, problem. vamos lá, não tem problema, If you claro, eu vou com understood the love você. of Father, you would never feel sad again. 本当に神様 Se você soubesse do amor de Jesus que Ele tem por você, você nunca mais iria ficar 自分自身が知ってる以 triste. 上に神様は私たちに Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. É um amor que você nem pode imaginar quão profundo é. In Romans it says, but God Em shows Romanos His love fala. for us, and that while we were still sinners, Christ died for us. ローマ人への手紙5章8節 Fala que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e Cristo morreu por ご nós. 自分の愛を明らかにしておられます He died for us so that we could have eternal life. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. 私たちが永遠の命を得るためです And then we know the Bible says He was raised from the dead. E nós sabemos que a Bíblia conta que Deus ressuscitou dos mortos He went back to the Father, e Ele subiu ao céu, に戻りました but He did not want to leave us alone. mas Ele não queria nos deixar sozinhos. にはさせなかった Because He loves you so much, Porque Ele nos ama muito, sent His Spirit to live inside of us. イエス様の霊を Ele mandou o Espírito dele para And the ficar Bible says that conosco, as many as are led by the Spirit of God, porque these are todos os sons que of são God. conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Led by the Spirit of God. Nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Ever formed from eternity past, Antes que você tivesse sido formado, Deus sabia quem você 前 era. から神様は皆さんのことをご存知でした He died on the cross so that you could be saved. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. 私たちを守るためでした And then He put His Spirit inside of E you. então Ele pôs o Espírito dele dentro de nós. くださいました And He says, I'm not only going to save you from the past, Ele falou, eu não vou só salvar você do I'm going to passado, lead you into the future. mas eu vou te liderar para o futuro. Liderar para o futuro. Every day, E todo dia every day, you can be led. você pode ser conduzido pelo Espírito de Deus. Just like Jesus was led by the Spirit. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito de Now, Deus. we also know that the Spirit of God led Jesus also into the desert. Nós também sabemos que o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. And very often our lives, our walk with Jesus, sometimes we'll walk through some deserts. E assim também a nossa vida, às vezes, nós podemos passar pelo deserto. 通る時があります Sometimes it won't be easy, Às vezes não vai ser fácil, but Jesus said, I'll never leave you and I'll never mas Jesus falou, eu jamais te desamparei, jamais te abandonarei. Ele vai nos conduzir através desse tempo de And if you deserto. stay close to Jesus, E se you're gonna você come through chegar that perto, situation be so much better in the Você- end e se than you você ever were estiver before you entered. caminhando por esse tempo difícil perto de Jesus, no final vai ser muito melhor. その砂漠を通り抜けることができます Now, when we talk about the family of God, we are Quando a sons, gente we are fala daughters sobre of God. família de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. 息子娘です But the Bible says that we were not born this way. Mas a Bíblia fala que nós não nascemos desse jeito. In Romans it says that for Romanos we have fala, not received the spirit of pois slavery vocês against não fear, receberam we um have espírito received de the spirit of escravidão para novamente adoption, temerem, by whom we cry, mas Abba, receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. この御霊によって私たちはアバ父と叫びます Now we were not born. Nós I não- wasn't born Nós in não- Israel, an Israeli, a Jew, right? Eu não I'm a nasci Gentile. em Israel, eu não sou um judeu, eu sou um gentil. 生まれたわけじゃありません How many Gentiles do we have? in Quantos Israel? gentios nós temos aqui? That's right. まあほとんど皆さんそうだと思いますけど We were adopted in. Mas nós fomos adotados And por sometimes Deus. you think of being adopted in. Sometimes it might feel
like second best, not as good. Second Às best. vezes, quando você é adotado, você pode ser que você sinta, assim, o segundo, não seja o primeiro, a primeira escolha, mas isso não é verdade de jeito nenhum. Em Romanos 8, 16 fala, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. É muito importante saber que ele está escrevendo aqui para os cristãos em Roma. Now, the Jewish people, they did not have a big culture of adoption. It was not common for the Os Jews to judeus, adopt. não era comum para os judeus, não fazia parte da cultura deles adotar. But the Romans knew what it meant to adopt. Mas os romanos sabiam o que significava isso. Então, se, por exemplo, Paulo estivesse escrevendo para os judeus em Jerusalém, talvez ele não usaria essa analogia. Mas ele está escrevendo para o povo romano que eles realmente entendiam o significado de ser adotados. De acordo com a lei romana, um cidadão romano ele podia resolver não cortar a relação com o filho legítimo. Se ele resolvesse, esse filho não vai ser mais meu filho, legalmente ele poderia falar, você não é meu filho. E você não é meu herdeiro. Ele legalmente poderia fazer isso. Mas digamos que tinha um cara muito rico que tinha muitos servos em casa. E de repente ele olhava para um servo dele e falava assim, nossa, esse servo, ele me traz tanta alegria. Eu vou adotar esse servo, ele vai ser meu filho. De acordo com a lei romana, ele podia fazer isso. E ele, a partir do momento que ele adotava essa pessoa, ele já não podia mais rejeitar. Uma vez que ela adotava, ia ser para sempre o filho dele. Então, uma vez que ela adotava, já era outro nível quando ele fazia esse comprometimento. O Octávio César Augusto é um dos imperadores romanos. Ele foi adotado pelo Júlio César. Júlio César falou, eu vou adotar você e você vai se tornar meu filho. E ele, então, se tornou o próximo imperador. Nós fomos adotados para sermos família de Deus. Amém? A minha filha, ela é adotada. Eu escolhi ela. Ela não simplesmente nasceu. Nós escolhemos ela. Jesus escolheu você. Mesmo que você não seja perfeito, Ele escolheu você. Ele te adotou. E você vai ser co-herdeiro com Cristo. Você é tão amado. Muito, muito. Por isso estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. This has got to be one of the simplest messages that we have in the Bible. Essa, na verdade, é uma das mensagens mais simples de Deus que a gente pode encontrar na Bíblia. Se você cresceu na igreja desde pequeno, você provavelmente já está cantando aquela música, Jesus, Deus me ama. E por algum motivo a gente acaba esquecendo dessa. Mas a gente acaba esquecendo dessa mensagem de Deus e aí às vezes a gente acaba sendo rejeitados por pessoas, a gente às vezes tem um senso de vergonha quando a gente peca e o inimigo começa a falar para você, você não é amado. Começa mentira, mas é uma mentira, porque Deus te ama. Talvez seja a mensagem mais simples da Bíblia, mas também é a mensagem mais profunda. Porque Deus te amou tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por você. Você é amado. Você é adotado. Você é escolhido. Alguns anos atrás a gente estava fazendo paddle. A gente estava andando de um surfboard. E a gente parou numa ilhinha lá. E a gente estava procurando por pedras. Olha só que legal essa pedra. E aí minha filha achou, ela falou, olha essa pedra. E ela pegou aquela pedra no meio de várias e estava bem suja. E aí ela lavou direitinho a pedra. Ela falou assim, vou levar essa pedra para casa. E é o que Jesus fez por você. Ele te achou, Ele te escolheu, pegou, limpou, e Ele falou, você é meu. Você é amado. Você é muito amado. Amém? Fala para o seu vizinho aí, você é muito amado. E o último ponto de hoje, Jesus tem um propósito para você. Ele te conhece, Ele te ama e Ele tem um propósito para o seu futuro. Ele te dá o direito de decidir se você quer seguir Ele ou não. Em Efésios fala, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A gente não recebe a salvação porque nós fazemos boas obras. Nós recebemos a salvação porque Deus morreu na cruz. Ele oferece a salvação de graça e nós recebemos isso pela fé. Não porque a gente é boas pessoas. Mas agora, então eu sou nascido de novo. E agora que você é nascido de novo, agora que você é uma nova criatura, você foi criado para Deus para fazer boas obras. Então, agora o Espírito Santo está dentro de você. Ele está te guiando ao seu propósito, em direção ao propósito de Deus. E Ele fala, olha, eu tenho umas boas obras para que você faça. Muitas pessoas vão vir a conhecer Jesus pelas coisas da sua vida que você vai fazer.
Eu quero salvar a sua família. Eu quero te dar uma vida abundante. Eu quero dar à sua família uma vida abundante. Eu quero te fazer uma bênção. Eu quero que você plante muitas igrejas. Quero que você faça discípulos de Jesus. Através de você. Eu quero que você brilhe brilhantemente a luz de Jesus. Eu quero que muitas pessoas as experiências através de você. E a gente fala assim, isso aí é ótimo, Deus, mas como que eu posso fazer isso? Eu não consigo. Mas Deus fala, não, mas foi por isso que eu te conheci. E eu vou, para isso que eu te criei. E eu vou te dar poder para isso. Então, qualquer futuro que você tenha, planos futuros, tenha certeza que esteja isso debaixo da bênção de Deus. A igreja de Hiratsuka já dobrou em número de pessoas desde que a gente começou. Para vocês, igreja de Hiratsuka, Deus te criou para boas obras. Toda essa região vai ser salva e saber do amor de Deus. E vocês vão fazer discípulos de Deus. Vocês vão plantar várias igrejas. E o mundo vai ser mudado pelas suas vidas. Para vocês também de Shizuoka, a mesma coisa. Você não está aqui no Japão por acaso. Jesus trouxe você aqui para o Japão com um propósito. Para brilhar a luz de Deus. Para refletir o amor de Deus. Muitos de vocês vieram da Filipinas, mas Deus tem um propósito para você aqui em Shizuoka. Você não está aqui no Japão só para tentar arrumar um emprego. Você está aqui para fazer a diferença numa nação que precisa de Jesus. O amor e a luz de Jesus vão alcançar muitas pessoas ao seu redor através de você. Amém? Amém. Porque eu sei que dos planos que eu tenho para você são planos de paz e não ruins, para que vocês tenham o futuro que vocês desejam. Paz, futuro, esperança. É isso que Deus tem para você. Muitas vezes a gente vive sem paz. Não é o plano que Deus tem para você. Às vezes a gente acha que nós próprios vamos definir o nosso futuro. Jesus falou, não é isso. Eu tenho futuro para você. Muitas pessoas vivem a vida sem esperança. Mas Jesus quer te dar esperança. Esse é o plano de Deus para você. Deus te conhece. Jesus te ama. Jesus tem um propósito para você. Amém? Quero convidar a Katie para vir aqui. Please come. We're going to get some chairs for you, Mike. Hello, everybody. Oi. Deus continuou falando hoje através do pastor Josias. É a continuação do que a gente foi falar, o que a gente falou ontem sobre o amor de Deus. E ser aceito e adotado. E é interessante que ele estava falando sobre o livro de Romanos.
morning as well, and I read Romans. E eu também tive meu tempo de devocional com Deus essa manhã e eu também estava lendo Romanos. And the Lord spoke to me, and He said, He's not finished with you yet. E Deus falou comigo, e Ele falou, eu não acabei a obra que eu tenho para fazer na sua vida ainda. He's gonna work in Japan. Deus vai trabalhar aqui no Japão. I also would like to share a little bit of my story you have heard yesterday. Ontem vocês ouviram a minha história. I was born in Russia in 1990s. No ano de 1990 e pouco, eu nasci na My Rússia. mother was pregnant with me, A minha mãe biológica estava grávida de mim and my birth grandma, found out she was pregnant and told her to go have abortion. e a minha avó biológica descobriu que minha mãe estava grávida e ela falou, So, of vai lá course, my abortar mom was essa naive filha. and she just did what grandma asked. E a minha mãe, ela ingenuamente, ela só fez o que a mãe dela She went to mandou. the hospital the next day. Doctors gave her necessary pills. No dia seguinte, ela foi para o hospital e ganhou os remédios necessários Took it and she began to bleed. dos médicos. E ela tomou esses remédios e começou a And sangrar. of course she passed out. E aí ela desmaiou. It failed. Abortion. Mas as pílulas não funcionaram. Second abortion she performed. E então ela tentou abortar Put a pela machine segunda under vez. inside of her body. Eles colocaram uma máquina dentro do That machine corpo sucks dela. babies out. Essa máquina, ela suga os bebês. It sells oxygen from your brain. Tira o oxigênio do seu cérebro e suga pedacinho por pedacinho. Mas isso também não deu Did a certo. third abortion. Então ela tentou abortar pela terceira vez. Not to mention, I was a healthy baby before she found out she was pregnant with me. E antes de descobrir que eu era Third abortion failed. uma nenê saudável. O terceiro aborto também falhou, My feet. mas And I quebrou was meu in pé. incubator for a whole year fighting for my life. Então eu fiquei numa incubadora 1 ano inteiro, lutando pela minha vida. I was 2 pounds. Eu tinha 900 gramas. And I stayed in an orphanage all my life until I was 15. But I Eu was fiquei, abused, eu fui então para essa casa e eu até 15 anos, então hit, eu estava tentando sobreviver, mas eu fui hurting myself. eu I hated myself. sofri violência, I looked in the mirror and I said, I hate you. eu sofri muita maldade. Eu olhava no espelho Ugly. e eu falava assim, eu sou feia, Myself. eu me odeio. Eu me cortava, eu tentava me sufocar. In my arms. だから皆さん今私の腕に、Those 腕 are 組 my みを見ると思いま scars. す。そこに切った跡がたくさんあったからです。 And of Então, tem course, muitas- God had a plan. でも神様にはご計画がありました。 I wrote a letter to my birth mother. 私は私の生みの母親に手紙を書きました。 In that letter, I began to write and say, I forgive you for everything you have done, even though I had no clue what she did to me. 私は E eu escrevi então para meus pais e para minha mãe. Eu escrevia para ela, apesar de que eu não sabia o que ela tinha feito comigo. But I did not hear a response. Eu mandei uma carta para minha mãe e eu falei para ela, eu te perdoo. Eu não sei o que você fez comigo. でも神様に Eu não sei o que você fez comigo, mas eu te I perdoo. received a letter from my American parents. 私は逆にアメリカの両親から手紙をもらいました They are my mais parents tarde- today. 今 Aí eu fui adotada por essa família I americana. love them very much. Eu amo muito eles. E They depois adopted me 15 years ago. 15 eles me adotaram 15 anos I atrás. felt wanted, E eu me senti querida por alguém, amada, adopted, adotada. but I didn't feel orphan. ねもう Eu já não me sentia uma órfã. 感じはしませんでした。 But I had happy moments. ね私も Eu tinha alguns momentos Sad felizes, ones too. eu tinha alguns momentos de But the tristeza, main thing, mas you are Katie Blanco. That would be your name from now on.
Eles me deram o nome e eles falaram, o seu nome é Katie Blanco. And I went to the court with my new name. E então eu fui na corte com meu novo nome. But God did not finish with me there. Mas Deus também ainda não tinha acabado de trabalhar I was comigo aí. adopted on my birthday. Eu fui adotada no meu aniversário I felt complete. e eu me senti completa. But of course, when I went home to America, Mas quando eu fui I had para a a loving América, parents. 本当に愛される家族を得ることができました They had other kids to raise. そしてまだ mas eu me senti assim meio envergonhada porque esse casal tinha Two kids from Ukraine that they adopted. eles tinham 4 filhos. 2 eram filhos deles mesmo, 2 filhos eram adotados da Ucrânia Dealing with my pain. でも私はまだ e tinha eu. Então eu ainda sofria com a minha própria dor. E eu comecei a me cortar de novo, Hurting myself. me machucando. つけるようにし Screaming at God, I hate how you created me. そして神様に E eu 私に gritava 支度を assim, 許さないと言って eu me I odeio wanted to kill myself. e eu queria me matar. 殺そうとまでしたの I で wanted to end my life. Eu queria tirar a minha vida. 立とうと考えました But 2 years ago, Mas 2 anos atrás, God heard my cry. 神様はで私の Jesus 叫びを聞いてくださいまし I た had a sweet lady pray over me. ある Jesus ouviu as minhas orações. Alguém orou por mim. Prayed for me so hard. E essa mulher orou por mim tão fortemente. I cried so loud. Eu chorei tanto, tão I forte, felt tão... like I was in the funeral of Lá- my own pain. E é como se eu estivesse no meu próprio funeral. の葬式のようでした And I just laid everything to Jesus. Então, naquela hora, eu simplesmente abri, coloquei toda a minha vida 全てをです I had no choice. 私は他に no altar de Deus. So close 2 years ago. Eu estava tão perto de tirar minha vida, eu já não to tinha, end my life. 自分自身を eu não tinha. I told my parents それを両親に言いました face to face. 顔を Então eu falei com os meus Mom, I want pais. to jump out of the balcony. Eu falei para eles, eu quero pular da varanda. I don't know if I like to live on this earth. もうこの地球で生きていきた Eu い não sei se eu quero viver nessa vida. でも他のお母さんがするように My American mom looked at me in tears. E a minha mãe americana, então, chorando, で私を見ました olhou para mim, muita dor. But once again, God redeemed me でも E また mais uma もう一度 vez, 神様は私を Deus me 愛してくださ redimiu ったので on that prayer. naquela 祈り oração. の中で And the next day when I woke up, No dia seguinte, quando eu I acordei, was free. 完全に eu 自由とされました estava liberta. I forgave everybody who hurt me. 私を傷つけた全ての人を許しました I Eu- forgave the people that took me home in Russia and put me in the basement. They were forgiven. Eu 私を perdoei todas as pessoas que já tinham me machucado, os russos que tinham me trancado And I was like in awe. no porão. 私自身も非常に驚いたのです Até eu estava assustada. I couldn't do this without Co- God. Como que eu posso fazer? Eu não ia poder perdoar essas pessoas se não fosse You Deus. ask my American mom today, Se você perguntar para minha mãe I'm americana very hoje, sweet. 私は本当に優しい ela vai falar que a Katie, ela é muito doce, é But I muito... have a very strong personality. でも私はとても Mas na verdade eu tenho uma personalidade muito forte. Stronger than my father's will. 私は Yeah. お父さんよりもずっと頑固です Eu sou muito teimosa, mais do que o meu でも私の pai. 人生は Mas a minha Changed their vida lives 彼らの人生 mudou a vida deles forever, para sempre. even though I wasn't very kind to them. 私は Mesmo que eu não era muito legal So com you eles. see, ですからわかりますか you have purpose. Você tem um propósito. You might felt like you were walking in rock shelves. Você pode até sentir que você está andando em All pedras. over and over and over again. 何度も何度も同じところを歩いているように思うでしょう But that's where Jesus puts his hand behind you. Mas você pode sentir que você está andando sozinha, mas é nessa hora que Deus vem por trás e ele pega você. E não é, Those hands bled for you. e não é somente as mãos de Deus, mas é as mãos com Those sangue. hands prayed for you before he went on a cross.
aquelas mãos ensanguentadas oraram por você antes de que ele tivesse ido para a cruz. E você não pode falar assim, ó, Jesus, você morreu por mim, muito obrigado, então ó, eu vou te dar aqui, Gorriacoen. でも、イエス様も死んだ時に、ご自分の天の父のところに戻られました。 He died for you. E ele não morreu só porque era Not because he wanted, porque ele queria e porque Deus falou, ou porque ele tinha que, mas é por ele te amou, foi isso que levou ele à cruz. Então, assim como o pastor Jesus falou, antes mesmo de você ter nascido, ele te amou. may you be forever changed. Você pode ser transformado para sempre e abençoado. God loves you. Jesus te ama. Deus te ama. Obrigada. Amen. Thank you. Thank you so much, あり Katie. がとうございました。 Obrigada, Katie. Parents that adopted her, I've known them. Eu conheci os pais da Katie, esses americanos que adotaram In fact, ela. I've known them longer than Katie's known them. Na verdade, eu conheço eles antes mesmo que a Katie fosse We met adotada. back when we were going, I was still at ORU, more than 20 years ago, man. 20年前、Mais de 20 anos atrás. But they are an incredible family. 本当に素晴らしい方。 É uma família maravilhosa. They have helped financially Eles- help us plant churches here in Japan. Eles ajudaram a gente financeiramente a plantar igrejas. 経済的にも助けてください。 In Brazil as well. Em Brasil também, no Brasil também. They're just an incredible family. 本当に素晴らしい。 É realmente uma família The family that maravilhosa. we have been adopted into is an É uma família que incredible family. 私たちを受け入れa família 神の数も a qual a gente foi adotada é uma So família I just hope that maravilhosa. these truths sink deep into your heart today. E eu espero que essa verdade 受け取ってほしい。 realmente penetre o seu Maybe coração. some of you have not experienced it. You've not E talvez given your alguns de life to Jesus Jesus to be a part of this family. ainda não tenham dado a vida para Jesus, recebido Jesus como seu Salvador e ainda não faz parte dessa família. Come talk to me Se today. We can change that. essa pessoa é você, por favor, venha conversar com a gente e para que Jesus mude a sua vida. Jesus loves you. Jesus te conhece, Jesus te ama e Jesus tem um propósito para você. Let's go Amém? and stand. We're going to go into some more worship. Vamos nos colocar de pé.